Muito bem, Arnaldo. Tinha uma expectativa de ter voltas aí, né, de uma galera, mas não vai ter. Não vai ter, né? A expectativa era que, sobretudo, o Lucas retornasse nessa partida. A programação, né, foi se estendendo, né, para esse jogo. Também ao lado do Arboleda, mas principalmente Lucas, né, que está fora desde o dia 10 de março, né, Tironi? Nós estamos acabando abril. Ele ainda não estreou no Brasileiro, não estreou na Libertadores. O último jogo foi aquele no sintético do Allianz contra o Palmeiras, aquela pancada no joelho. Ele vem treinando até com proteção, a nossa capinha do vídeo, né, com proteção alguns dias com os companheiros, mas não será dessa vez. Ainda a comissão técnica e o departamento médico entende que é melhor a semana inteira de treinos para que ele possa, aí na sexta, São Paulo tem 2 jogos nessa semana, na sexta contra o Fortaleza, estar à disposição, estar no banco de reservas. Mais ou menos a mesma programação que o Arboleda. O Arboleda não está há tanto tempo assim, né? Ele jogou contra o Botafogo, também no sintético na última partida dele. E o Arboleda talvez até seja liberado para começar jogando, se for o caso, contra o Fortaleza. Mas os 2 que voltariam contra o Náutico não voltarão. E aí eu falei para você... estrago, hein, bicho? Que o gramado sintético fez, que destruiu o Caleri, destruiu o Arboleda, destruiu o Lucas. Exato. Rapaz... Exatamente. Estrago grande, né? Eu até falava no último vídeo que provavelmente o jogo com o Ceará seria o jogo do São Paulo mais desfalcado da temporada. Já não tenho tanta certeza. A volta do Matheus Alves de suspensão é uma garantia para terça-feira contra o Náutico, mas a gente pode ter outros jogadores preservados, que tem vários no limite do estouro. Né? Alisson, por exemplo. Alisson e Ferreirinha, sobretudo Alisson e Ferreirinha, né? Ferreirinha que saiu... Imagina perder os 2, aí você perde mais 2 jogadores que são titulares absolutos. Já tem mais de 5 titulares fora, seriam 7, né? Então tem uma cautela grande com Alisson e Ferreirinha para esse jogo. E não volta ninguém do DM, fora o Alves, que estava suspenso. Agora, também para não deixar o torcedor completamente sem perspectivas, né? O Pablo Maia e o Oscar também já estão treinando junto com o Lucas e também com o Arboleda, com previsão de volta. Então, não é impossível o Oscar e o Pablo Maia estarem à disposição na outra semana, quando o São Paulo vai depois do jogar... Fortaleza, contra o Aliança. É uma possibilidade dos 2, Oscar e Pablo, já na próxima partida, na próxima terça, daqui a uma semana. Não é muita coisa. E isso, acho que o Pablo, sobretudo, supera a expectativa. O Oscar está mais ou menos no cronograma, o Lucas demorando mais do que a gente esperava, mas o Pablo Maia voltando possivelmente antes do que a gente imaginava, né? Pois é, cara, que estrago, hein, meu? E o São Paulo sobrevivendo aí, amanhã contra o Náutico, Copa do Brasil. Muita gente falando, não, tem que rifar a Copa do Brasil. Não, vai com o que tem na Copa do Brasil. Não dá para você rifar as coisas antes de jogar, né? Não dá, mas o time vai... Não, o time vai... Mas, vai precisar disso aqui, tá verdinho na minha cabeça aqui, porque vai muito mutilado. Muito mutilado. Vai precisar muito da torcida. Bom, diante desse monte de desfalque, o São Paulo vai ter Tadala natural e vai ter quem para jogar? Vamos lá. Eu tô pensando no time contra o Ceará. Do time contra o Ceará, pelo menos tem a volta do Matheus Alves. Exato. A vaga dele foi ocupada pelo Luciano, né? Contra o Ceará, né? Alguns outros jogadores, né? Por exemplo, o Cédric começou no banco, o Marcos Antônio começou no banco. Esses são jogadores que podem iniciar o jogo, né? O Juan começou no banco, já que o Arboleda, né? Um ou outro foi até preservado no jogo do Ceará, aqueles que começaram lá no Paraguai, vai? Que em tese São Paulo jogou com o time principal ali, né? Mas aí eu acho que a dúvida, até pela questão de escassez, se o time vai com a linha de 5 híbrida com Cédric e Ferrarese, ou vai com os 2 pontas desde o começo e tudo mais, né? Com Ferreirinha e Ferreirão. Se o Ferreirinha tiver condição de começar jogando, né? O Ferreirão e na volância, vai, né? O Ferreirão vai. Na volância, a minha questão, eu tenho pavor de Alisson, sem Alisson. Eu tenho pavor de Bobadilha e Marcos Antônio. Acho que os 2 jogam bem. Foi como terminou o jogo contra o Ceará, que foi meu desesperador.
Foi, o Marcos Antônio tomou o cartão amarelo Agora o na Bobadilha primeira tenha bola. jogado bem, né? Muito bem. Tem uma outra questão assim que pode influenciar minimamente na escalação, que é na sexta contra o Fortaleza, o Enzo Dias e o Marcos Antônio estão suspensos. Então, eu imagino que Enzo Dias e Marcos Antônio comecem, né? Já que eles não vão jogar na sexta. Então, mais ou menos o time do Libertad ali, mas eu imagino que se o Ferreirinha tiver condição, o São Paulo entra com os 2 pontas, né? Joga da forma mais Santos e menos... Deixa eu bater na madeira aqui. O Alisson vai jogar. Ele tá jogando todas. Já tá com uma queda física claríssima. Tem uma coisa curiosa, né, Tironi? Porque a gente está falando da possível volta do Pablo. O Luan está quase pronto para ser relacionado. O Negruti precisa de algumas coisas. Então, você tem 3 primeiros volantes meio que batendo na porta, mas nenhum pronto. Mas ainda não pronto. Então, a questão é difícil ali a situação. Eu acho que nenhum dos o Pablo fora, com certeza, mas nem o Luan, nem o Negruti começaria jogando essa partida, né? Bom, então é o Alisson. Eu acho que ele vai insistir no Alisson, sim. O que significa que vai ser Rafael. Aí a gente tem a dúvida sobre linha de 3 ou não, né? Mas vamos lá, o Arboleda não joga, então vai ser... Vamos dizer que seja a mesma, vai? Ferrarese e Sabino. Não, aí vai voltar o Alan Franco. Vai voltar o Alan Franco. Não, então, vamos lá, vamos voltar um pouco. Vamos dizer, o time que jogou contra o Santos. Foi em casa, a última partida. Sim. Era Rafael, dá para ser, em tese. Rafael, Cédric, Juan. Aí jogou o Sabino, mas poderia jogar o Alan Franco. E Enzo Dias. Então é linha de 4. Então já estamos estabelecendo que deve ser uma linha de 4. Eu não sei, depende da presença do Ferreirinha para mim, né? Alisson, Marcos Antônio e Alves, Ferreirão, André Silva e Ferreirinha. Seria mais ou menos o time do Santos, com o Alan Franco no lugar do Sabino. Lembrando que o Ferreirinha saiu no intervalo, né? Contra o Ceará. Saiu porque não aguentava continuar. Mas acho que tinha uma programação também para ele sair. Mas ele tá no limitaço, né? Mas assim, jogou metade do jogo, então talvez ele jogue de novo. Não apareceu nas fotos dos treinos da véspera, nem ele não apareceu, né? Então acho que está fazendo trabalho de recuperação. Não está descartado, mas ele está no limite. Né? E aquilo, né? Sem ele é quem? Não, sem ele seria um zagueiro ou o Luca, menino de 17 anos, que tá para entrar aí. Tá para entrar, daqui a pouco vai jogar, né? Porque não tem outro, né? Então, pode ser que ele, se não começar jogando, entre durante o jogo, o Luca, sei lá. Né? Vou fazer a pergunta da torcida, falou? Então você não fica bravo comigo. A pergunta da torcida. E se fosse o André pelo lado e o Rian não tem menor... não é ponta. Se não tiver o Ferreira. Não, mas aí taticamente fica uma bagunça, né? O André não faz a recomposição. O André vai jogar na dele. E lembrando que o Rian Francisco, aos 12 do segundo tempo, saiu com câimbra nas 2 pernas, né? Ele... Até por isso, o Rian também está começando agora, não dá para esticar lá, porque ele já mostrou que, né, tem que ainda adquirir uma forma de jogo no profissional, resistir mais. Eu tenho bastante convicção que ele vai ser aproveitado durante o jogo contra o Náutico. Mas para começar jogando com o André deslocado, acho que não faz sentido. Muito bem. De novo, hein, de dado dica para você pegar o Tadá. O Náutico o treinador é o veteraníssimo Hélio dos Anjos, ele mesmo. Ele mesmo, ele é Tadala natural clássico. Nossa, totalmente. Ele, né? Então ele dirige o time que no final de semana perdeu, jogou no sábado também, perdeu do CSA pela Série C lá no Rei Pelé por 2-1. O Náutico não começa bem a Série C, em 3 jogos ainda não ganhou. E ele falou que depois do jogo deu uma entrevista falando só sobre o jogo do São Paulo, dizendo que as partidas que todos os jogadores e treinadores gostariam de presenciar, o Morumbi, a volta do Náutico ao Morumbi. Só que ele falou que os jogadores não podem ficar assistindo o São Paulo jogar, olhando para o estádio, etc. e tal. Ele é um técnico experiente e tal. A missão é levar a decisão para os aflitos, né? Não ser aniquilado no primeiro jogo, né? Então, acho que o Náutico deve tentar
fechar todas as comportas. São Paulo Apostando talvez... um time que aniquila os outros, né? Não, até porque não tem jogador para tal, né? Sim, sim. Ainda mais agora, né? Com essa escassez completa, né? Então, essa... E para dar um tempero que você gosta tanto, a arbitragem é do irmão do Wilton, que é pior que o Wilton. Sávio Sério, os caras metem o Wilton, depois o irmão do Wilton. Sabe quem é o irmão, né? Sei, é o... Sávio Pereira Sampaio. Que é pior do que o Wilton. Pior que o Wilton. Então tá aí, né, galera? Jogo de hoje, São Paulo e Náutico. São Paulo tem que fazer o resultado hoje, né? Porque joga o segundo fora de casa. São Paulo com muitos desfalques ainda. O Lucas não volta, o Oscar não volta, a Arboleda fora do jogo, né? Mas Pablo Maia já tá treinando com bola. Luiz Gustavo ainda nada ainda. Mas eu acho que dá pro São Paulo. O Náutico vem mal na Série C do campeonato. Na Série C eles vêm mal. Então o São Paulo tem tudo pra fazer um bom jogo hoje, né? Eu vi a parcela de ingresso estava muito baixa. Acho que era 25, 26 mil torcedores. Então muito baixa. Mas eu acredito na vitória do São Paulo hoje. Um 2-0 eu acho que já estava bom pro São Paulo. Seria um ótimo resultado para levar o segundo jogo pros aflitos. Não sei o que vocês acham. Comenta aí a opinião de vocês aí. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta a opinião de vocês. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado porque vocês estão deixando o like, estão comentando, estão se inscrevendo no canal. Valeu mesmo. Está ajudando muito o canal, o crescimento do canal. Tá chegando São Paulino de tudo que é canto. Todos os caras aí pro Arnaldo do Tirone aí. Link na descrição aí deles aí, o canal desse. Que trouxeram mais informação pra gente fazer o react aí. Valeu? É nóis!